mandei no HTML, Adriano. Obrigado. Tá. Mandou pro Gmail aí? Mandei pro PS. Quer que mande no Gmail?
Agradecemos, então, ao Grupo de Choro da UPF, grupo desenvolvido pelo curso de Música da Faculdade de Artes e Comunicação, e integra o projeto intitulado Grupo de Música Brasileira e Jazz. O grupo tem como objetivo viabilizar a participação de estudantes em atividades musicais que integrem a prática acadêmica, a cultura e a comunidade regional. Por meio de um repertório que inclui música popular, procura introduzir a informação musical em contexto não excludente. Dessa forma, pretende proporcionar à comunidade uma via de aproximação com a produção musical de alunos e professores do curso de música e, simultaneamente, favorecer o contato destes com a dinâmica cultural da região, através de apresentações artísticas e oficinas de música. Senhoras e senhores, boa noite. O terceiro Seminário Nacional de Inclusão Digital é uma realização da Universidade de Passo Fundo em parceria com a Prefeitura Municipal de Passo Fundo. O CENID 2014 dá continuidade ao espaço profícuo de compartilhamento de experiências que o segundo CENID criou ao contabilizar um total de 510 participantes, oriundos de 109 cidades do Brasil e de 102 instituições de ensino superior. Em 2014, são mais de 600 participantes vindos de todo o território nacional. Foram 226 trabalhos enviados por pesquisadores brasileiros, dos quais foram selecionados 144 por um grupo de 150 membros de comitê do programa. Estes trabalhos congregam 97 instituições de ensino superior, escolas e órgãos governamentais, números que denotam o potencial do evento e da Universidade de Passo Fundo no processo de consolidação como referência na área da inclusão digital. O tema do terceiro Seminário Nacional de Inclusão Digital é Educação em tempos de conexão, abundância e compartilhamento. Tal temática nasce da observação de que a educação, inserida em um contexto de conexão e de espaços digitais poderosos, de autoria e compartilhamento, deve mudar no sentido de considerar a abundância de possibilidades e não mais a escassez. A sociedade mudou e nossas escolas e universidades devem considerar esta mudança. Pedimos aos que possuem telefone celular que o coloquem no modo silencioso e que o utilizem de forma ampla para divulgar o CENID em suas redes sociais. Agradecemos a todos que colaboraram na sua realização. O CENID é organizado por Curso de Ciência da Computação da UPF, Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão Digital, Projeto de Extensão Mutirão pela Inclusão Digital, Programa de Pós-Graduação em Educação da UPF. Agradecemos aos seguintes patrocinadores: Ato Educação Científica e Tecnológica, Compasso, Cursos Permanentes, Digipampa, Diretório Acadêmico da Informática, Diretório Central de Estudantes UPF, Editora Novatec, KLM Informática, Maxi Cartão, MV Sistemas, Polo de Exportação de Software do Planalto Médio. O terceiro CENID conta com Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Sertão, 7ª Coordenadoria Regional de Educação, Instituto Federal Sul Rio Grandense, Campus Passo Fundo, Instituto Federal Farroupilha, Campi Santo Augusto, Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria de Comunicação e Inclusão Digital do Estado do Rio Grande do Sul,
Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul, Procergues. Programa RS Mais Digital. Governo do Rio Grande do Sul. Centro Marista de Inclusão Digital. Grupo de Pesquisa, Educação, Comunicação e Tecnologias da Universidade Federal da Bahia. Sociedade Brasileira de Computação. OR Games Passo Fundo. Curso de Secretariado Executivo da UPF. Revista A Rede. Faculdade de Artes e Comunicação da UPF. Supera Ginástica para o Cérebro. Museu Histórico Regional. Restaurante Cultural. Balas e Chocolates Pietro Bom. Guapos e Companhia, Artigos Tradicionais. Biscoitos Temabi. Registramos o apoio das seguintes agências de fomento: Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES, Conselho Nacional de Pesquisa CNPq. Agora atentem a alguns avisos importantes. As atividades da noite acabam às 22 horas, com o sorteio de brindes. Então, é solicitado a permanência de todos até este horário. Durante as atividades dessa noite, uma equipe do CENID vai estar instalando Linux nos computadores daqueles que desejarem. Mais informações com a equipe do Install Fest, à esquerda do palco. Pedimos aos que possuem telefone celular que o coloquem no modo silencioso, que o utilizem de forma ampla para divulgar o CENID em suas redes sociais. Agradecemos a todos que colaboraram na sua realização. No site do evento é possível você encontrar o link para o formulário de avaliação. Todas as informações referentes ao evento estão disponíveis no material distribuído a cada um de vocês. Lembramos que amanhã as oficinas iniciam a partir das 8h30 no Laboratório Central de Informática e as inscrições serão realizadas junto à sala da oficina. O ônibus do CENID, com direção aos hotéis do evento, sairá de frente ao centro de eventos às 22h30. Basta apresentar o seu crachá ou a pasta. Eu mesmo vou fazer essa apresentação, pode ser? Okay. Pessoal quebrando o protocolo aqui, desculpa a minha voz perto da voz do Cristiano, mas tudo bem. Fica mais fora, né, do protocolo. É, isso aí. Todo ano, pessoal, a gente faz uma doação de telecentro para uma instituição beneficente da nossa região. O ano passado nós o fizemos e esse ano, então, a gente vai estar repetindo isso em parceria com a Procergues. A gente vai estar repetindo isso dessa vez, doando aquele telecentro que a gente está fazendo as oficinas da escola de hackers, né, ensinando as pessoas a programarem. Ele vai ser doado para uma instituição beneficente de Marau. É a Associação Beneficente São Francisco de Assis de Marau. Para o recebimento simbólico, depois a gente vai fazer o transporte disso, eu gostaria de convidar quem está representando o presidente da ABESFA, o senhor Ronaldo Poleto. Gostaria de convidar a professora Lori Bonamigo e também a gurizada que veio junto, por favor, venham aqui, para esse recebimento simbólico agora do telecentro e na semana que vem, real. Ele passa do simbólico, então, para o real. Por favor, venham aqui para que a gente possa repassar a vocês esse telecentro. Eu falei para ele que eu não queria falar. Eu não respeito o protocolo nunca. Eu gostaria de agradecer em nome do presidente. É muito difícil quando a gente trabalha em área de vulnerabilidade social ter esse acesso, ter estes objetos. A cabeça, o corpo e a vida das pessoas, independente de onde elas estejam, elas não estão fora. Só falta aquele objeto para ser incluído. E vocês podem ter certeza que
Esta entrega vai mudar o foco, o rumo da nossa associação. A gente vai pensar muito diferente do que a gente já pensou em relação a profissões, principalmente. Para não falar muita bobagem. Obrigada. Estão morrendo de vergonha? Adolescente tem vergonha. Vamos. Muito bem, seguimos então agora com a conferência desta noite. Ela se chama Educação em Tempos de Conexão, Abundância e Compartilhamento. Professora doutora Maria Helena Silveira Bonilla é coordenadora do programa de pós-graduação em Educação da UFBA e líder do Grupo de Pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias, GEC. Convidamos também o professor doutor Edmilson Jorge Ramos Brandão, professor da Universidade de Passo Fundo e secretário municipal de Educação. Ele vai acompanhar, então, a nossa convidada e, mais do que acompanhá-la, vai apresentá-la. Boa noite a todos. Bom, eu tive talvez a mais difícil das missões desse CENIT, que é apresentar a colega Bonilla, tá? Por que a mais difícil das missões? Porque a gente tem uma grande trajetória junto, como colegas, e a gente não sabe exatamente como iniciar o processo de apresentação. Eu vou contar uma história, talvez fique mais fácil, né? Em vez de fazer uma apresentação formal. Eu cheguei em Passo Fundo em 93, em outubro de 93, para discutir a questão de tecnologia e educação aqui na universidade, já como doutor em informática educativa na Itália, depois de muitos anos trabalhando no exterior, e precisava chegar no Brasil e conhecer as pessoas da minha área, né? Então, em 93, 94, eu criei um site na internet, que era para provocar um pouco uma discussão e para ver quem eram as pessoas da minha área que eu podia trocar informação. E o site era muito provocador, chamava-se Informática Educação, uma Difícil Aliança. Para minha surpresa, uma das primeiras pessoas que aceitaram a provocação, porque é da sua natureza essa provocação, foi o professor Nelson Preto, da Bahia. E aí, com o professor Nelson Preto, a gente iniciou um diálogo muito interessante. E o Nelson me passava muitas informações do tipo, vai estar acontecendo uma banca em Juí, de uma aluna muito legal que eu participei, chamava-se Bonilla. E participei então, fui prazer de participar da tua banca, né, no mestrado, e conheci as ideias da colega e vi que o caminho realmente estava sendo bem traçado nessas discussões. Ou seja, que no Brasil estavam fazendo grandes discussões sobre nesse tema e, portanto, a rede foi ampliando, né? Nelson, Bonilla, depois da Bonilla outros colegas foram se agregando e o universo foi se ampliando, né? Então essa rede foi crescendo. E já mais adiante, eu precisei fazer meu pós-doutorado.
E sempre as pessoas diziam que deveria ir para o exterior para fazer pós-doutorado. Todo mundo insistia, inclusive a própria CAP, CNPq, dizia que nós tínhamos que fazer pós-doutorado no exterior. E eu, insistentemente, fiquei o pé no chão e falei, não, eu quero fazer pós-doutorado no Brasil. Na ocasião, não havia a possibilidade de nós fazermos pós-doutorado no Brasil. Isso foi em 2005, 2004, 2005. Então, eu decidi e resolvi fazer uma grande aposta em fazer meu pós-doutorado na Bahia, na verdade, na praia na Praia do Forte, para poder estreitar mais essa relação com os colegas do grupo de pesquisa em Educação e Tecnologia da Federal da Bahia. Foram 7 meses importantíssimos, onde a gente pôde efetivamente alicerçar vários desses projetos, inclusive o CENIT, né? A ideia de se fortalecer o projeto de inclusão digital. A Bonilla já estava muito nessa linha de inclusão digital, então a partir daí se colocou à disposição também o trabalho do Adriano, a aproximação do Adriano com o grupo da Bahia também. Enfim, foram 7 meses de trabalho exaustivos, onde nós conseguimos efetivamente ampliar essa rede, na qual a professora Bonilla foi fundamental. Foi fundamental por vários aspectos. Em primeiro lugar, por ser gaúcha, né, por ser colega nosso aqui, e por ter ampliado esse espaço de discussão até a Bahia e até depois, mais adiante, né, com o seu pós-doutorado também, fazendo com que essa repercussão chegasse bem mais longe. Em segundo lugar, porque ela foi a pessoa fundamental nessa discussão. Sempre nós dizíamos aqui para os colegas, se vocês querem aprofundar o conhecimento na área da inclusão, busque a professora Bonilla, porque ela está numa linha de trabalho interessantíssimo para que a gente possa não só desenvolver práticas de extensão, mas compreender melhor esse fenômeno. E aí a gente pôde ter a oportunidade no grupo, nessas discussões que foram feitas no grupo, participar inclusive de algumas publicações juntas, né? Não só eu já no programa de mestrado, mas o Adriano também já numa linha muito próxima. Ou seja, essa rede se ampliou. Então, eu conto essa história para dizer a vocês que em toda essa trajetória que eu estou aqui em Passo Fundo já há mais de 20 anos, a gente sempre teve o apoio, e não só o apoio, mas o referencial teórico que nos ajudou a compreender melhor esse fenômeno veio, portanto, das discussões e das reflexões que a professora Bonilla fazia no seu grupo e também com o nosso grupo aqui, né, nas diferentes vezes que esteve conosco. Então, para mim é um prazer muito grande estar hoje dividindo contigo esse palco, né? Porque eu tenho certeza que você vai fazer um show, como sempre fez, conosco, numa discussão, mas ao mesmo tempo trazendo essa tua contribuição que para nós é fundamental. Ela sempre será fundamental para que a gente possa realmente trabalhar com segurança naquilo que nós fazemos. Tá? Então, com vocês, a professora Bonilla, né, que eu tinha muita dificuldade de tratá-la assim no início, mas Bonilla, da Federal da Bahia, que hoje coordena o grupo no qual eu tive o prazer de participar como orientando de pós-doutorado. Obrigada, Edmilson. Boa noite a todos vocês. Eu fico até emocionada de ouvir Edmilson falar dessa forma. A gente começou mesmo aqui na década de 90, né, nos primeiros contatos, eu na Unijuí, você aqui na UPF, e a gente tentando compreender o que era isso, né, e tentando trabalhar nessa direção. E depois chega Nelson Preto, e aí a gente trilha outros caminhos, né, mas nunca se descola daqui. E isso é muito importante. E quando o Adriano me convidou e ele me disse, não pode dizer não, eu disse, eu nem pensava em dizer não, né, porque realmente eu me sinto em casa vindo para cá. É um prazer imenso estar na UPF, estar com vocês, né? Agradeço, em teu nome, agradeço a você, agradeço a Adriana, em nome de vocês eu agradeço a toda a equipe organizadora do CENIT. Eu vim nas 3 edições do CENIT, né? Porque eu acho que é fundamental a gente fortalecer essa discussão no país, né? Uma discussão crítica sobre o que é inclusão digital e as implicações de que esse movimento tem para a sociedade brasileira. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, conversando com vocês, né? São
desafios imensos falar sobre esse tema, não tem uma linha, eu vou trazer reflexões sobre, para que a gente pense juntos tudo o que tem, né, que é muita coisa. Então, alguns pontos eu quero levantar e o que isso tem a ver com a educação, especialmente com a escola hoje, né? O meu foco é inclusão digital, mais voltada para a questão da escola, né? Então, eu vou tentar trabalhar nesta direção para que a gente possa pensar juntos depois, discutir, né, algumas questões que vocês considerarem mais pertinentes. Eu não sei falar sentada, eu vou pedir licença para levantar, tá ok? Então, vamos lá? Então, o tema que me foi proposto, que é o tema do evento, né, educação em tempos de conexão, abundância e compartilhamento. Vejo que cada um desses termos já dá uma conferência, né, então eu vou tentar discutir nesta complexidade da articulação entre eles, para que a gente possa pensar o que é que nós estamos vivendo hoje na educação. Para isso, eu vou tentar contextualizar um pouquinho lá atrás, tá? Então, por favor, eu vou começar lá no século XX. Tá? Parece muito longe, século XX, né? Mas foi lá que tudo começou, inclusive a nossa relação né, de parcerias e de intercâmbio começou no século XX. Né? Então, tem muito tempo, mas também não é tanto tempo assim. Tá? Então, o que tem de importante no século XX? No século XX tem a emergência do contexto digital. Né? A codificação digital, o formato digital, ele surge no século XX. E isso significa uma virada conceitual. Né? Da tecnologia que representava a extensão dos sentidos do homem, nós passamos a operar com uma tecnologia que trabalha com proposições, né? Com dados, que atua no nível do pensamento e não mais apenas no nível dos sentidos. E isso significa mudar tudo. Isso significa pensar outras formas de fazer, de ser, de se relacionar, de produzir, de aprender. Tá? Então, nós temos... Não quer dizer que o contexto analógico desapareceu, mas hoje o que gere, que organiza todo o movimento social é o formato digital. Então, isso é a base. Então, pensar inclusão digital sem pensar o que é o digital e o que ele implica, a gente fica meio perdido, porque a gente acaba pensando apenas no aparelho sem pensar nas potencialidades do formato digital. Então, isso é importante para a gente pensar a educação hoje, pensar os processos sociais hoje, é pensar que as coisas, os registros, que os formatos hoje todos são no formato digital. Então, portanto, é plástico, é possível de trabalhar nele, de operar, né, de mudar, de transformar. São as grandes palavras hoje que movem esse contexto. Por favor. Tá? Com o formato digital, possibilita um outro fenômeno que é fundamental, que é o fenômeno da convergência. Então, quando eu tenho um formato digital, não interessa se eu estou com áudio, com vídeo, com texto, tudo está transformado em zeros e uns. Portanto, eu opero da mesma forma, não importando qual é a linguagem. Então, o digital, ele permite a convergência entre mídias, entre linguagem, entre dispositivos, entre meios de comunicação, ele permite o trabalhar integradamente todas essas dimensões da comunicação. Então, isso é fundamental, porque antes eu precisava ler, eu tinha o livro. Eu precisava ver um vídeo, eu tinha que ir para a TV ou para o cinema. Eu precisava ouvir uma música, eu tinha que ir para um dispositivo específico. Hoje não, hoje eu tenho tudo isso junto. De tal forma que quando dizem, o que o menino está fazendo? O menino está na internet, então ele está brincando. Esquecem que lá na internet tem tudo. Tem todas as linguagens, tem todas as formas de conhecimento, está tudo aglutinado no mesmo meio. E isso muda, nós precisamos mudar a forma de ver esse movimento nosso e dos nossos alunos, dos nossos jovens e da sociedade como um todo. Então, o fenômeno da convergência vai mudar a forma de pensar a educação também. Tá? E aí também emerge, no século XX, a questão das redes. Né? As redes
tem impulso no século XXI, mas ela tem origem no século XX. E aí se abrem possibilidades de compartilhamento, de conexão, nunca antes imaginado antes. Antes, a comunicação era broadcasting, ou seja, os centros emissores produziam e distribuíam para os usuários, para os receptores. Hoje não, com as redes nós temos uma perspectiva horizontalizada de comunicação e de produção de conhecimento que vai abrir para uma série de possibilidades que antes a gente não tinha. Tá ok? Estou mapeando apenas o que nós temos lá no século XX. Pode falar. O que acontece com a meninada? Quando a convergência, o digital, a rede chega, a meninada se apropria e se apodera disso de forma muito rápida, muito viral, né? A própria moça aqui que recebeu o Infocentro, o Telecentro agora, disse, isso vai mudar a nossa vida lá. Né? Por quê? Porque essa meninada, em 5 minutos, vai estar dando show nestes ambientes todos de conexão. Então, novas linguagens, trabalhando com todos os tipos de formas de interação, né? Jogando muito, pensando diferente, a estratégia do jogo, as formas de raciocínio que vão mudando, tudo isso vai criando um outro perfil do sujeito aprendente. Quem é esse novo aprendente? Né? Que vai interagir muito habilmente, muito rapidamente, que vai pensar de uma outra forma, que vai se relacionar de um outro jeito, que vai escrever de um outro jeito. Quem é este sujeito? Quem é este menino hoje? Né? Como que não é mais eu quando estava na escola. Eu, quando estava na escola, era outro ser, né? Então, o meu próprio filho diz que eu sou mono. Por quê? Porque eu fazia uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. Continuo fazendo uma coisa, depois outra, depois outra. Né? Essa meninada faz tudo ao mesmo tempo. Que o Nelson Preto chama do jeito Alt-Tab de ser. Faz tudo ao mesmo tempo. Alt-Tab, mudar as janelas, né, no teclado. Hoje não precisa mais nem disso, porque hoje com os dispositivos móveis nem o Alt-Tab mais funciona, já é outra coisa. Mas a perspectiva de ser multitarefa. Então, ser multitarefa hoje implica numa reviravolta nos nossos processos educacionais, na nossa forma de ver a aprendizagem, a produção do conhecimento. Então, isso tudo emerge no século passado. Parece uma coisa nova, mas isso tem muito tempo. Muito tempo. Pode passar. Ou seja, o mundo se transformou. Velocidade alucinante, tudo muito rápido, cada vez mais rápido, portanto, o vetor aceleração aí o tempo todo presente. Né? Nós estamos o tempo todo correndo atrás e não conseguimos dar conta de tudo que nos chega. Então, a abundância é muito grande. Como lidar com este volume de informação, com este volume de conexão, com este volume de contatos que nós temos, com este volume de relações que estabelecemos, neste tempo exíguo de 24 horas, que ainda é o dia. Então, a gente fica o tempo todo pensando, eu quero um dia maior, porque eu não consigo dar conta. Isso tudo, né, gera turbulências. As nossas verdades, as nossas certezas já não servem mais. Eu já não dou mais conta com aqueles valores que eu tinha, com aquelas fórmulas que eu tinha, com aquele jeito de fazer que eu tinha, eu não dou mais conta de lidar com este movimento constante. É um movimento que é especialmente fragmentação das certezas, né, que é o que chamamos de mundo pós-moderno. As verdades absolutas, grandes metas narrativas caíram por terra. Então, nós vivemos hoje a instantaneidade, o tempo presente, lidar com o agora, porque daqui a um segundo já não é mais aquilo, já é outra coisa por conta da velocidade com que as coisas se transformam. Então, como a escola, como a educação lida com este mundo em transformação, quando a escola ainda é a mesma do início do século XX, com os mesmos modelos, com as mesmas certezas, com os mesmos currículos, com as mesmas formas de organização. Como dar conta disso tudo?
Isso tudo é uma coisa que vem do século passado, e a gente já está em 2014, né? 14 anos do século XXI, e a gente ainda está muito preso lá atrás. Por favor. Então, o que é essa escola? Vamos tentar ver como a escola se constituiu nessa relação com essas tecnologias do século XX. Por favor. O que foi? O próprio Edmilson falou aqui, né? A informática educativa, né? A informática educativa foi o grande boom no século XX. Né? A gente, quando falava em informática educativa, era grande novidade. Então, poxa, uma escola que trabalhava com informática educativa era uma escola de ponta. Né? Mas o que é informática educativa? Então, nós temos aí que pensar o que foi que nós construímos no século XX na educação. Então, nós construímos os famosos laboratórios de informática nas escolas. Né? Uma sala de aula, que na maior parte das vezes eram computadores em volta das paredes e os meninos sentados de costas uns para os outros, olhando para a tela do computador, para que o professor pudesse monitorar tudo que cada aluno fazia no seu terminal. Né? Então, o professor tinha o controle do que o aluno fazia no computador. Né? Nessa época, a rede ainda não havia chegado nas escolas. Uma ou outra escola tinha rede, mas a grande maioria não tinha. Então, eram laboratórios offline. Então, a dimensão teórica era da tecnologia educacional. O que precisava? Precisava instalar softwares educacionais, softwares educativos nas máquinas, para trabalhar com os meninos, ou dando curso de informática para os meninos, ou trabalhando com os conteúdos curriculares via os softwares. Né? Isso é a dimensão que nós construímos para a educação na relação com a tecnologia no século XX. Isso é uma relação, de certa forma, tecnicista. É uma relação instrumentalizante. É uma relação que reduz o potencial da tecnologia digital. Por quê? Porque o formato, o meio, ao modelo educacional. Então, por exemplo, não é a característica própria do meio que eu trago para a educação, mas é adequar o meio ao formato da educação. Então, eu preciso condicionar, eu preciso limpar aquilo que não é no molde da escola para poder inserir essa tecnologia na escola. Então, o que nós fazemos? Nós precisamos colocar os computadores contra a parede para que o professor possa controlar o que os meninos fazem. Então, nós precisamos fazer um jogo que seja educacional, porque o jogo que está circulando na sociedade não serve, porque ele não é tido como educativo. Aquele jogo é prejudicial para a educação, segundo dizem. Né? Então, o modelo é o modelo do laboratório que separa a tecnologia do restante da escola. O menino tem um horário para lidar com tecnologia, às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, né? E ele trabalha com aquilo que se enquadra no modelo pedagógico adotado pela escola. Com isso, nós eliminamos a complexidade própria da tecnologia digital, né? E tornamos ela quase que uma tecnologia analógica. Nós fechamos ela no que menos pode dar problema, no que menos pode causar turbulência na escola. Então, o menino na sala de aula não tem acesso ao computador, não tem acesso à rede, né? Ele sai da sala de aula, vai para o laboratório com outro professor no laboratório que vai desenvolver algumas atividades para que a escola esteja atualizada. Ou seja, é muito mais uma jogada de marketing da escola, mesmo que seja uma escola pública, de se colocar a escola como dentro do contexto contemporâneo, do que efetivamente pensar outras formas de se fazer educação. Então, mas só que isso era o que podia ser feito. Então, eu estou fazendo a crítica, mas não estou fazendo uma autocrítica também, mas era o que a gente podia fazer. Nós não tínhamos rede, nós não tínhamos um arcabouço teórico que nos embasasse para fazer coisas diferentes. Nós não tínhamos muitas outras possibilidades, era o que se podia fazer. Os NTEs davam cursos de formação para os professores para ensinar a usar editor de texto, editor de slides, né?
quando chegava a internet, alguns cursinhos de internet, e nós não tínhamos muito mais o que fazer, né? Eram as condições que estavam dadas no século XX. Então, esse era o modelo. Por favor. Quando se pensava em rede, quando tinha rede, o que era fazer rede? Usar rede era para quê? Para fazer pesquisa, ou seja, para consumir informação. Era para enquadrar no conteúdo escolar de novo, ou seja, o professor dava o tema e o aluno ia para a internet para trazer as informações para dentro da sala de aula. O professor, inclusive, dava o site que o aluno tinha que acessar, porque só servia a informação que estava naquele determinado site. Ou seja, a abundância, zero. Era escassez mesmo. Se trouxesse uma outra informação, aquela não servia. Então, era a perspectiva da Web 1.0. Era apenas acessar e colher a informação e trazer reproduzindo esse dado na escola. Tá? Então, nós sempre consideramos esta proposta ou esta metodologia como insuficiente. Tanto o modelo de Web 1.0 sempre foi insuficiente para a sociedade, porque nós nunca nos contentamos em apenas receber, porque nós já estávamos cansados do modelo broadcasting de comunicação, já criticávamos de larga data o modelo de televisão, de rádio, de jornal, e quando a internet surge no mesmo modelo, nós vamos criticar e vamos requerer uma outra perspectiva, onde a liberação do polo-emissor estivesse presente, onde a gente pudesse colocar também, não apenas consumir o que os outros produziam, né? Mas a escola não conseguiu perceber isso. A escola, para alguns isso era insuficiente, mas para outros era importante e continua até hoje se reduzindo a esta dimensão da pesquisa. E aí a briga que os meninos copiavam da rede. Não tinha outra alternativa, é copiar mesmo. Assim como eles iam para a biblioteca copiar do livro, eles iam para a internet copiar dos sites. Tá? Bom, esse era o contexto do século XX, que nós carregamos juntos para o século XXI. Mas muito mudou no século XXI. O que é que nós vivemos hoje? Então, vamos tentar pensar um pouquinho. Primeira coisa, miniaturização dos dispositivos e a conexão sem fio. Então, isso vai possibilitar portabilidade. Todos vocês estão aí com algum dispositivo móvel na mão, tweetando, botando no Facebook, conversando com alguém via WhatsApp, fazendo fotografia, gravando alguma coisa. A portabilidade, isso vai desencadear um movimento generalizado no planeta todo, né? Entre todos os sujeitos sociais, independente da idade. Todos nós temos os nossos dispositivos, uns usam mais, outros usam menos, mas se a gente for ver os índices, nós temos mais telefone celular no Brasil do que habitantes. Claro que não quer dizer que todos tenham telefone celular, mas nós estamos nesse movimento cada vez mais generalizado. Ou seja, a informação hoje está na palma da mão. Não preciso mais ir para a escola para obter informação. Nós estamos com ela em excesso aos nossos olhos a qualquer momento. Tanto é que Edmilson disse, eu vou entrar aqui no Google para ver sobre a Bonilla, né? Por quê? Porque a hora que eu quero, em qualquer lugar, desde que eu tenha conexão, eu estou com a informação na palma da mão. Então, isso muda, e com isso muda tudo. Tá? Com isso muda principalmente a necessidade de estar conectado. Isso é uma demanda social. Eu quero estar on. Se eu vou num lugar que não tem conexão, fico desesperada. Agora mesmo, eu vim no sábado, fui a Panambi visitar meus pais, né? Lá no meu pai não tem internet. Aí eu fiquei sábado e domingo off. Né? Então, o meu 3G do celular, da TIM, em Panambi, vira 2G. E aí a coisa complica, né? E aí, como eu não posso nem ver e-mail direito, porque nem atualiza o meu celular para eu ver os e-mails. Então, isso vai complicando a nossa vida. Então, nós queremos on o tempo todo. On. E se não tem on, nós vamos atrás de onde tem. Né? Então, com isso, nós temos novas possibilidades de organização do espaço e do tempo. Tá? Então, eu trabalho em qualquer lugar, eu me comunico em qualquer lugar, eu aprendo em qualquer lugar, eu namoro em qualquer lugar,
Por quê? Porque eu estou on o tempo todo, as minhas relações são fluídas, são em rede o tempo todo, né? Não quer dizer que eu use a rede o tempo todo, mas eu tenho que ter a rede disponível o tempo todo. Né? Então, a gente pode dizer, mas isso vira neurose, vira doença, coisas do tipo. Os pessimistas aí, todos apavorados, que está todo mundo ficando doente dessas conexões exageradas, né? Mas isso não quer dizer que eu tenha que estar conectado o tempo todo, mas eu tenho que ter disponível, porque na hora que eu quiser, eu tenho que acessar, porque eu tenho disponibilidade. E boa banda, porque isso é fundamental. Porque se eu tenho conexão 3G no celular, mas chega em Panambi e ela vira 2G, não me resolve de nada. Né? Então, com isso, novas formas de pensar e de agir em sociedade. Eu não ajo mais da mesma forma, eu já faço tudo de forma diferente. Tá? Então, não importa se eu estou na zona rural, se eu estou no meio da mata, se eu estou na periferia da grande cidade, se eu estou no centro de qualquer cidadezinha do interior, eu quero estar on. Vamos lá. E com isso potencializa o que André Lemos, que é um professor nosso, não sei se vocês têm acesso às discussões que ele faz sobre cibicultura, né, vai discutir, quando ele discute a questão da mobilidade, ele vai trabalhar com essa tríplice dimensão da mobilidade, que é a articulação entre a mobilidade física, a mobilidade da informação e a mobilidade do pensamento. A portabilidade, a possibilidade de circular portando os dispositivos conectados, vai potencializar a mobilidade da informação. Porque eu estou circulando, eu estou disponibilizando informação sobre o trânsito, sobre o evento em que eu estou, sobre o que eu estou fazendo na praia, sobre o churrasco que eu estou comendo. Ou seja, a informação está se movendo o tempo todo. E com isso, cada vez mais informação e mais informação. A abundância é muito grande. Tá? E com isso, a mobilidade do pensamento também. Por quê? Porque eu não estou mais presa às minhas coisas. Essa abundância do que me chega me leva a extrapolar o meu próprio pensar para outras coisas que não faz parte do meu cotidiano, não faz parte das minhas áreas de interesse. Isso começa a me chegar quase que a minha revelia. E isso faz com que o pensamento se complexifique, com que eu extrapole as minhas próprias dimensões, com que eu alargue as minhas ideias, com que eu chegue mais longe naquilo que eu já tinha como arcabouço intelectual. Então, uma destas mobilidades potencializa a outra, que potencializa a outra. Então, essa tríplice dimensão, elas não existem em separado. Só tem sentido quando pensadas articuladamente. Tá? A mobilidade física potencializando essa mobilidade da informação, potencializando a mobilidade do pensamento. E isso muda todo o perfil cognitivo, o perfil social, o perfil subjetivo, o perfil cultural dos sujeitos sociais. Tá certo? Vamos lá. E, portanto, nós hoje somos caracterizados de nômades virtuais. Né? O nômade tradicional lá era aquele que saía em busca de melhores paragens, né, de mais alimentos, da água, né, que ia em busca de melhores condições de vida. Quem é o nômade hoje? Quem somos nós nômades? Somos aqueles que estamos em busca de conexão. Portanto, a palavra-chave é conexão. Nós não vivemos sem, nós vamos em busca de conexão o tempo todo o tempo. Com isso, ocorrem dois fenômenos, que é o fenômeno da desterritorialização e o fenômeno da reterritorialização. O que é o movimento da desterritorialização? Aí eu me apoio em Deleuze e Guattari, né, para discutir isso. Tá? O fenômeno da desterritorialização é justamente neste movimento todo, né, navegar ou andar pelas linhas de fuga, pelas brechas, pelo não instituído, né? E buscar novidade, e buscar aquilo que não está posto, mas aquilo que se me apresenta como potencialidade.
Então, eu vou desterritorializar, eu vou questionar, eu vou tensionar, eu não vou mais aceitar o dado como certo e verdadeiro, mas eu vou botar em xeque aquilo que me é hoje caro e que amanhã pode não ser mais. Então, eu vou fazer um processo de quebra das verdades, quebra das certezas. Tá? Que é aquilo que eu já falava lá, que começou lá no século XX e que potencializa-se muito agora, nesse movimento abundante, desse movimento, né, dos sujeitos no espaço e no tempo. Tá? Ao desterritorializar, ao fazer, botar em xeque, ao questionar, eu começo a produzir novos sentidos. Começo a criar coisas novas, começo a inovar. Começo a pensar outras alternativas e outras possibilidades. Esse é o processo de reterritorialização. Tá? Então, quando a gente fala em desterritorialização e reterritorialização, parece que a gente está lidando com o espaço físico. Mas aqui eu estou falando do espaço subjetivo, do espaço intelectual, do espaço cultural. Então, estou quebrando as verdades e construindo novas formas de ver, de fazer, de sentir, de se relacionar neste movimento. Portanto, o nomadismo é fundamental para que isso aconteça. Então, é nesse processo todo, né, de conexão o tempo todo, on, né, nesse movimento dessa tríplice mobilidade, que este nômade virtual vai construir novos sentidos, vai construir outras visões, vai complexificar a sua forma de ver o mundo, vai aprender coisas novas, a revelia do que o pai, as famílias ensinavam e a revelia do que a escola ensina. Ele vai aprender no mundo com os seus iguais e com as suas redes e com as suas relações. Então, novas coisas vão começar a emergir. Novas visões de mundos, pensamentos mais complexos, críticas ao que está instituído, uma série de novas possibilidades que emergem. Por favor. Portanto, não tem mais sentido fazer uma separação entre o presencial e o físico e o virtual. Nós hoje vivemos em espaços híbridos. Nós estamos, ao estar no virtual, eu também estou no presencial. Ao estar no presencial, também estou no virtual, porque eu estou conectada. Então, esse movimento, esses espaços híbridos geram, né, espaço de interação, troca, compartilhamento e criação. Então, eu estou circulando, estou postando, estou interagindo, estou mapeando o que já está digitalizado pela cidade, eu estou o tempo todo georreferenciado, ou seja, não tem mais como eu separar. Isto é da instância do real, como se diz incorretamente, né? Ou seja, a instância do presencial, do físico, e isto é da instância do digital, porque tudo é uma coisa só. Tudo isto é a realidade contemporânea. Tá? Ou seja, com isso, nós estamos imersos nessas mídias. A imersão midiática, nós somos seres imersivos hoje. Tá? Nós não conseguimos mais estar fora. Isso nos falta. Se eu saio de casa sem meu celular, eu volto para casa, mesmo que eu tenha que fazer uma volta imensa em Salvador, mas eu volto para casa para buscar, porque eu não consigo sair sem. Tá? Por favor. Tá? E aí nós temos vários autores que vão discutir essas questões, né? A questão do leitor imersivo, não sei se vocês já leram, né? Lúcia Santaella, que vai justamente discutir as características desse sujeito novo que surge, como ele reage, como ele age, como isso se torna seu contexto natural. Não é mais algo à parte, mas isso faz parte da vida. Isso é o leitor imersivo, que vive esse movimento como se jogasse bola no século XX. Tá? E não tem mais sentido falarmos em usuário da tecnologia. Nós somos interagentes, todos somos participantes ativos deste movimento. E aí a gente vai se apoiar em Alex Primo,
né, que vai discutir, vai fazer a crítica à noção do usuário. O usuário é aquele que consome, é aquele que absorve, aquele que não age, é aquele que recebe e capta tal qual se lhe é transmitido. Isso é lá da mídia broadcasting. Né? Nestas mídias interativas, os sujeitos são interagentes e, portanto, são positivos e, portanto, são sujeitos ativos e, portanto, têm vontade, criam, agem, interagem. Tá? Por favor. Tudo isso vai mapear, ou vai estar sendo mapeado, está sendo denominado como Web 2.0. Que é o web da participação, o web da inteligência coletiva, o web da colaboração, né, da produção em massa, da produção generalizada, não da massa, para a massa, mas a produção o tempo todo, né, produz, divulga, socializa, troca, ou seja, é aí que gera, o contexto web 2.0 que vai estar gerando a abundância. Né? É nesse movimento que nós temos a abundância. E o compartilhamento vem da abundância, tá? E vice-versa também. Por favor, eu tenho 60 minutos, é o meu tempo, vocês controlem, por favor. Tá? Bom, o que isso implica para a educação? Aqui eu não vou falar especificamente da escola, mas vou falar como formação do sujeito social, educação do sujeito social. Tá? O que isso tudo, esse movimento dessas tecnologias móveis vão gerar para a formação dos sujeitos? Primeiro lugar, a possibilidade de comunicação interativa, né? Da liberação do polo de emissão. Portanto, eu não sou mais o sujeito que recebe o que o outro produziu, o que o outro disse, que é o conhecimento que eu tenho que consumir. Mas eu sou também aquele que emite, aquele que socializa, aquilo que é próprio da minha cultura, aquilo que é próprio do meu sentido de vida, aquilo que é próprio do meu contexto, ou seja, eu não sou mais o receptor e o outro não é mais o emissor. Nós somos todos receptores, emissores e receptores ao mesmo tempo. E isso é que vai criar estas redes de relações todas, a comunicação interativa. A comunicação interativa, então, tira o poder do conhecimento da mão dos mais velhos e coloca na mão da sociedade. É o que o Tapscott vai chamar de hierarquia do conhecimento invertida. Nós não aprendemos mais com os mais velhos, com o pai, com o avô, com o professor. Nós aprendemos todos com todos. Né? A comunicação interativa permite isso, que a gente possa dialogar e aprender todos de todos. Tá? Por favor. A questão das linguagens, né? Portanto, hoje não tem diferença se eu estou recebendo um texto, se eu estou acessando um vídeo, se eu estou ouvindo um áudio, se eu estou... Qual é a linguagem? O que importa é o sentido da comunicação. Então, todas as linguagens estão, a chamada hipermídia, elas estão intrincadas, elas estão articuladas. E isso faz com que o conhecimento saia do privilégio do texto escrito. A modernidade se constituiu no paradigma da escrita, na cultura da escrita. O conhecimento verdadeiro estava no livro. Hoje não mais. O conhecimento está nestas múltiplas linguagens. Não há uma prioridade, não há uma melhor para se transmitir ou para se registrar o conhecimento. O conhecimento circula e os conhecimentos se dá nesta multiplicidade de linguagens. Portanto, não tem sentido a escola dizer que quando o menino escreve com os códigos próprios da conexão, ele está fora da escola. Não, ele está se comunicando, está transmitindo sentido. Ele pode não estar usando o português padrão. Aí já é uma outra discussão, que é uma questão da discussão da língua. Agora, não do conhecimento, é uma outra seara. Tá? Então, estas linguagens, hoje, elas são todas importantes e fundamentais para a produção do conhecimento, para a aprendizagem dos sujeitos sociais. Por quê? Porque o mundo hoje é hipermídia. Portanto, nós temos que lidar com todas elas. Tá? A partilha do conhecimento. Nesse contexto de abundância, o conhecimento só pode ser partilhado. Para partilhar o conhecimento, nós precisamos de licenças abertas.
Se eu fechar as licenças, eu fecho o conhecimento, eu transformo um contexto de abundância num contexto de escassez. Ou seja, eu não posso usar a música da Ivete Sangalo no vídeo que os meninos na escola na Bahia fazem. Por quê? Porque é licença copyright. Ou seja, eu fecho, eu não partilho conhecimento. Eu tento segurar, eu tento construir artificialmente um contexto de escassez num contexto de abundância. Portanto, é fundamental que nós pensemos, nós professores, nós alunos, nós responsáveis pela educação no país, pensamos o que implica licenciar uma produção na escola, licenciar uma produção que é feita em casa, licenciar uma produção que é feita lá no Infocentro, lá da fundação... Como é? Da Abespa. O que quer dizer a produção daqueles meninos? Né? Então, essa produção tem que estar em licença aberta. Por quê? Porque nós não podemos transformar aquilo que é próprio de um contexto de abundância num ambiente de escassez. Por quê? Porque se eu licenciar em copyright, ninguém vai poder usar, a não ser consumir, a não ser acessar, mas não vai poder trabalhar em cima disso, transformar isso. Tá? Ou seja, eu preciso ter um contexto propício para a mixagem e a remixagem. Tá? E isso só as licenças abertas vão possibilitar. Né? Nós hoje emerge na sociedade uma outra área que é chamada os recursos educacionais abertos. Né? A possibilidade de, a partir de pequenos objetos de aprendizagem, remixar e produzir outros objetos de aprendizagem mais complexos, mais de acordo com o contexto em que estou inserido. Então, isso tudo é possível e é potencializado por esses dispositivos móveis. Porque cada pequeno objeto, eu faço um vídeo com o celular na escola, licencio em licença aberta, disponibilizo e aquele vídeo ganha um mundo. Ganha um mundo e aquilo que é próprio da realidade daquela comunidade, daquela escola, vai se integrar a um contexto mais amplo, mais complexo e vai levar a pensar de outra forma outras comunidades e outras escolas e outros sujeitos sociais. Tá? Então, essas possibilidades todas, né, vocês estão vendo um RIP ali, é uma plataforma que nós desenvolvemos lá na Federal da Bahia, que é a rede de intercâmbio de produção educativa, que é um ambiente tipo YouTube, que segura todas as produções das escolas. Então, quem tem qualquer produção na escola, não precisa ser um vídeo acabado, pode ser um objeto cru, tal qual foi produzido pelo dispositivo, levanta para a plataforma e deixa disponível, já fica lá em licença aberta, já está configurada a plataforma para ser em licença aberta, para que qualquer um, em qualquer lugar, possa retrabalhar, se apropriar disso, integrar com as suas próprias questões e disponibilizar novas produções mais complexas. Tá ok? Por favor. As possibilidades de autoria e coautoria, nem se fala. Né? Então, nós temos possibilidades nesses ambientes colaborativos todos de produzir juntos. O que é o problema? O problema não é da tecnologia, o problema é nosso. Por quê? Porque nós não temos a cultura de produzir colaborativamente. Aí entra o papel da educação e da formação, que é pensar o conhecimento como uma produção colaborativa, uma produção de muitos, como coautoria. Por quê? Porque quando eu lembro muito bem um semestre com os meus alunos na UFBA, que tentamos fazer uma produção de um artigo juntos, os grupos. E foi uma pane geral, porque os meninos chegavam na sala de aula chorando, porque o colega tinha apagado o parágrafo dele. Né? Então, isso é um problema dramático. Por quê? Porque eu escrevo o meu parágrafo, o colega vem e escreve o outro vem e escreve o outro. Isso é a nossa lógica de colaboração. Agora, eu fui trabalhar na perspectiva de que um vem e escreve, o outro vem e se insere dentro e remodela toda a produção que estava ali dentro. Foi uma calamidade. Literalmente uma calamidade. Foram brigas homéricas, choros.
alunos de graduação de pedagogia chorando porque o colega tinha desmontado o seu parágrafo. Para vocês terem uma ideia da dimensão do que é a educação. Portanto, as condições estão dadas, mas nós temos que mexer com a nossa forma de perceber estas dimensões. Como que nós vamos nos apropriar desses ambientes colaborativos, nos desprendendo da posse do conhecimento? Este é o principal. Nós temos que nos desprender da posse do conhecimento, entender o conhecimento como produção coletiva e como produção da sociedade. Porque eu não produzo a partir do nada. Eu me apropriei de uma série de coisas da minha formação, na minha história de vida, que me levaram a fazer esta fala. Esta minha fala não é a minha fala. Esta fala é a fala de nós todos. Né? Por quê? Porque eu aprendi com todos estes mestres. Né? Com quem eu interagi ao longo do tempo. Né? Então eu vou ressignificando, vou construindo uma nova roupagem para esses discursos, mas está presente, Nelson Preto está presente aqui, Edmilson está presente aqui, Adriano está presente aqui, todos nós, vocês todos estão presentes aqui, porque eu tenho certeza que vocês também já passaram por todo esse movimento. Portanto, nós temos ambientes que possibilitam produção colaborativa, mas nós temos que pensar colaborativamente. Isto é fundamental. E isto não se aprende do dia para a noite. Não é por decreto. Não é porque a escola diz, agora vocês vão produzir colaborativamente. Isto é uma produção que começa lá de pequenininho. Nós temos que mudar nossa forma de pensar a produção do conhecimento desde a maternidade já. Vá em frente. Tá? Por favor. Outros ambientes que possibilitam essa coautoria e que fazem emergir uma outra questão que para nós é muito cara, que são as questões das narrativas. Tá? Os blogs e os microblogs vão possibilitar as narrativas. Então, eu não mais reproduzo o conhecimento científico, o conhecimento instituído, mas eu produzo narrativas localizadas, contextualizadas, daquilo que passa no contexto local, articulado com o contexto global, articulado com esta rede de relações que eu instituí nesse movimento pelas redes sociais. Portanto, quando eu relato, quando eu narro num blog ou em 140 caracteres no Twitter, alguma coisa, o que está acontecendo aqui, hoje, eu estou fazendo a minha interpretação daquele fenômeno. E isso é fundamental, porque com isso eu dou autoria ao sujeito, e não mais ele reproduz o que está no livro didático, e não mais ele reproduz os cânones do conhecimento padrão. Ele vai trazer nesta linha de fuga, ele vai trazer o novo, ele vai trazer uma nova visão sobre isso. Então, aquilo que vocês estão aí tweetando, anotando, não é mais a minha fala, é a narrativa de vocês sobre a minha fala. Já é a apropriação de vocês sobre o que eu estou dizendo aqui. É outra coisa, não é mais a mesma coisa. Isso especialmente na sala de aula. Quando nossos alunos estão na nossa frente e nós estamos fazendo a nossa palestra para os nossos alunos, quem diz que eles estão aprendendo exatamente o que eu estou dizendo? Não existe nenhuma garantia, provavelmente jamais isso vai acontecer. Por quê? Porque eles vão narrar e vão se apropriar de outra forma. E esses ambientes vão possibilitar justamente a expressão destas novas narrativas. O conhecimento destas novas narrativas. Que no modelo tradicional de educação analógico, fica preso na cabeça do menino. Nós não conseguimos materializar isso em ambiente nenhum. Por quê? Porque a prova é a reprodução daquilo que já estava no livro didático. E as narrativas ficam perdidas. Nós não temos isso. A não ser que a gente tenha uma relação muito próxima com o nosso aluno. Por favor. A mesma coisa na linguagem do vídeo. Então, esses ambientes todos são narrativas. Cada vez que a gente entra no YouTube, vocês vão encontrar narrativas e narrativas e narrativas. Vários ambientes para isso. Todos acabam sendo produção colaborativa. Né? Por quê? Porque a gente vai se apropriando, vai transmitindo, vai socializando, vai indicando para o outro o vídeo que eu vi. E isso vai gerando uma série de comentários sobre o vídeo, que são novas narrativas. E o tempo todo isso significa
novos sentidos e novos significados para tudo aquilo que está acontecendo na sociedade. Portanto, quando eu digo, mas no Facebook só tem besteira, eu não estou vendo pela dimensão que tem a narrativa. Porque por mais que eu ache que é besteira o que alguém disse no Facebook, posso dizer, para mim é besteira, não tem problema nenhum, posso dizer. Mas eu tenho que interpretar como uma narrativa daquilo que aquele sujeito está atribuindo de sentido para aquele fato. Eu não posso desconsiderar que aquilo tem algum sentido para aquele sujeito. Tá? Por favor. A mesma coisa hoje com as rádios web, possibilidades, né, de nós disponibilizarmos na linguagem do áudio tudo isso, e nós investimos muito lá na Faculdade de Educação, em rádio web. Quando nós vamos trabalhar nas escolas, a gente leva a rádio web para as escolas como potencialidade também das narrativas dos alunos, as narrativas locais, as narrativas culturais, as narrativas do contexto próprio de cada sujeito social. Porque é aí que nós valorizamos a dimensão do local. A gente critica muito a globalização, a gente critica muito a tecnologia, e a gente esquece a potencialidade que essa tecnologia tem para a narrativa do local, para o fortalecimento da dimensão do local. Tá? Vamos lá. As redes sociais, então, nem se fala, possibilidades de comunidades virtuais que vão se estabelecendo, de ambientes virtuais de aprendizagem. Hoje, muitas escolas estão usando o Facebook, né, para trabalhar com os seus meninos. Só cuidado, não podemos escolarizar o Facebook. O Facebook tem uma narrativa própria, tem uma dinâmica própria, e nós não podemos transformar na nova disciplina no Facebook. Nós temos que usar o Facebook na sua própria característica, potencializando a discussão na sala de aula. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a tendência que a gente tem visto é migrar a disciplina do presencial para o Facebook. E aí eu mato toda a potencialidade do Facebook. Então, nós não podemos matar a potencialidade, senão nós caímos lá na tecnologia educacional. Eu enquadro o ambiente ao que eu acredito que seja educação. E não, eu uso o ambiente para pensar outras formas de fazer educação. Por favor. Tudo isso, então, vai gerar um ambiente, né, que possibilita a criação. A imaginação nesse movimento é imensa. Nós trabalhamos fortemente com a dimensão da imaginação do sujeito social. As possibilidades de simulação desses dispositivos são imensos, né? Então, a possibilidade, então a gente vê isso na propaganda da Dove, né? Possibilidade de simular, criar novas realidades. Então, a possibilidade, a potencialidade do digital para criar a novidade, para criar coisa nova, desde a modelo que vira uma mega mulher, né? A simular a queda de um asteroide na Terra, um jogo e tudo mais que a gente possa imaginar que é possível fazer nesses ambientes todos. Então, a dinâmica da criação, da inovação, da imaginação, ela é potencializada, independente de estar na escola ou não. Eu estou pensando a educação numa perspectiva lato, perspectiva de formação dos sujeitos sociais. Vamos lá. Possibilidade de transformação social. Estes dispositivos todos, estes ambientes todos, possibilitam que nos articulemos, que reivindiquemos, que nos auto-organizemos em busca daquilo que nos é caro. Eu trouxe aqui algumas imagens para que vocês devem lembrar, desde a década de 90, com o movimento zapatista no México, passando pela revolta do Buzu em Salvador, os meninos brigando por conta do preço da tarifa do ônibus, né? O movimento na Espanha, depois do atentado à estação de Atocha, que o Zapatero subiu ao poder, depois do movimento social, né? A Primavera Árabe, em 2012, e os movimentos vêm para a rua no Brasil, em 2013. Vocês podem ter muitos outros exemplos aí, que mostram como a sociedade, o sujeito social, vai se auto-organizando
em busca da reivindicação dos seus direitos. Aqui uma dimensão forte de cidadania. Nós não podemos desconsiderar que educação hoje passa por constituição de cidadania. A educação não é decorar conteúdo científico. Educação hoje é aprender a viver nesse contexto e a administrar este volume de informação que nós estamos assoberbados ou atolados nelas, para usar um termo bem gaúcho, né? Estou atolada de informação. Tá? Ou seja, a possibilidade de transformação social hoje não se dá pela guerra armada. A possibilidade de transformação hoje se dá nestes espaços virais. Nós só vamos ter alguma mudança se nós nos engajarmos, se nós reivindicarmos, se nós formos à luta. Isso não quer dizer que eu vou fazer a luta apenas pelas redes. Esses movimentos todos mostram que via rede me organizo para ir para a rua, mas não mais armada com a escopeta. Claro que ainda tem também casos disso, mas principalmente com o grito de guerra, com a reivindicação, com parando o trânsito, parando a cidade, movimentando, pressionando os políticos, pressionando os governos em busca dos nossos direitos, né? Há quem diga que isso é uma coisa muito desorganizada, que isso não vai levar a lugar nenhum, porque não existe um núcleo comum nessa reivindicação. Porque enquanto eu grito por educação, o outro grita por saúde, o outro grita por fora FIFA, o outro grita pelo não sei o quê, e isso perde-se a centralidade da reivindicação. E eu digo que não. Eu digo que isso potencializa, porque isso mostra todas as mazelas sociais que nós estamos imersos. E isto mostra o quanto nós precisamos trabalhar, que não é lidando com uma única causa que nós vamos resolver os problemas sociais, mas que nós temos que trabalhar com todas ao mesmo tempo. Então não adianta eu resolver um problema, porque os outros vão nos assoberbar também. Então nós temos que trabalhar com todos ao mesmo tempo. E aí, quanto mais pressão for em todas essas áreas, melhor. Portanto, este movimento todo, esta abundância, esta conectividade, vai nos levar a uma dimensão outra de cidadania. Uma dimensão outra de participação política, uma dimensão outra de constituição do sujeito social e do sujeito político. Porque nós, enquanto sujeitos sociais, não deixamos de ser em momento nenhum sujeito político. Né? Então, isso é fundamental. Está terminando meu tempo? Vamos lá, já estou terminando. Por favor. E aí, então, a questão da liberdade. Tudo isso só é possível com liberdade. Liberdade para se expressar, liberdade para se comunicar. E aí eu falava na entrevista que eu dava há pouco para a televisão, a importância do marco civil da internet. Né? Sem a liberdade de conexão, de poder acessar o que eu quiser, a rede que eu quiser, qual a hora que eu quiser, não tem como isso acontecer. Então, a liberdade, a partilha só acontece na liberdade. A colaboração só acontece na liberdade. Se eu tiver disponibilidade disso tudo, sem nenhum centro de controle, sem nenhum centro de cerceamento dizendo, você pode ver vídeo na internet, você não tem direito a ver porque o teu plano de internet não permite. Né? Então, nós temos que ter liberdade, internet livre para todo mundo e acessível para todo mundo. Por favor. Com isso, deixamos de ser meros atores sociais, passamos a ser autores. Autores produtores, autores que socializam, autores de cultura, autores de conhecimentos e autores de cidadania. Então, isso é uma outra perspectiva educacional. Então, aprender na liberdade e não no controle. Tá? Por favor, tentar. Para isso, não podemos pensar a tecnologia como tecnologia educacional. Nós temos que pensar a tecnologia como cultura. Não tem outro jeito. Não tem. Se eu enquadrar na tecnologia educacional, eu matei tudo isso. Tudo isso que eu venho falando não tem sentido dentro da perspectiva teórica da tecnologia educacional. Só tem sentido quando eu pensar a tecnologia como cultura, como um processo complexo que envolve uma dimensão política, uma dimensão filosófica, uma dimensão cultural, uma dimensão técnica, uma dimensão educacional, pedagógica,
Ou seja, se eu não pensar as múltiplas dimensões da tecnologia, eu não dou conta desse contexto de abundância e de compartilhamento. Por favor. Sim, então, com esta perspectiva nova educacional, e a escola? No século XXI, como está? Por favor. Continua a mesma coisa. Continuam os laboratórios de informática, continuamos fazendo o mesmo cursinho, o MEC, quando manda a formação para os professores, é a mesma formação, tudo dantes como, né? Não tem nenhuma... Claro que nós estamos mudando, mas a política que chega é a mesma. Nós trabalhamos com a formação do UCA lá na Bahia, e o curso que veio do MEC é de chorar. É de chorar. É modular, eu primeiro ensino o professor a usar o laptop, depois eu ensino o professor a navegar na internet, depois eu ensino o professor a fazer projeto pedagógico, depois eu ensino o professor a mexer no PPP da escola, e depois eu vou entregar esse laptop para as crianças. Poxa, aí já se perdeu tudo. Primeiro lugar, o laptop já enferrujou lá na caixa, né? Porque até que eu chegue na última etapa, não tem mais o que fazer. Tá? Então, a perspectiva do laboratório ou a perspectiva da tecnologia educacional, da informática educativa, não tem mais lugar. Nós temos que fechar esse discurso e abrir um novo. Tá? Por favor. Os meninos estão nos mostrando, os meninos estão fazendo uma verdadeira invasão da escola via celular. Né? Os meninos estão trazendo os seus dispositivos para dentro da escola. Celular, tablet, vai depender, claro, das condições econômicas das famílias, mas nós temos de tudo. O que nós temos visto nesse movimento? Né? Então, ele chega pela mão dos meninos, não há nenhuma política pública para uso do celular na escola, tá? Causa um desconforto generalizado na escola, nas direções e nos professores, que não sabem o que fazer com isso. Por quê? Porque não tem como controlar. Eu posso controlar o laptop do governo que chega lá com uma senha, mas eu não posso controlar o celular do menino, porque cada um tem um plano, cada um tem uma operadora, cada um faz do seu jeito. Então, o professor fica desesperado, porque não sabe o que fazer. Os meninos estão lá trabalhando, e os depoimentos dos meninos sobre isso são fantásticos. A aula está chata, eu fico conversando com o meu colega. Né? Eu não posso falar dentro da sala de aula com o meu colega, agora eu falo com ele pelo celular. Né? Então, isso é sintoma de que está caduca a sala de aula. Tá? E o que está acontecendo? Estão proibindo, a escola proíbe, o professor tira, inclusive tem escolas privadas que tem um carrinho que para alugar o porta-celular na porta da escola, que o menino deposita lá quando chega na escola e retira quando sai da escola, né? Que é o fim do mundo. Né? Ou então, leis que estão sendo criadas proibindo os celulares na escola, como aconteceu na Bahia, né? Que o projeto de lei que queria para banir os celulares. Já sei que em vários municípios no país já foram aprovadas leis proibindo o celular na escola. Então, como trabalhar com conexão, com abundância, com compartilhamento, se eu não posso ter o dispositivo que possibilita fazer isso tudo? Não tem como. Que é o principal dispositivo hoje, são os aparelhos de celular, smartphones, tablets e similares. Né? Por favor. E aí, então, vamos ver os programas governamentais que estão chegando para os dispositivos móveis. O primeiro que chegou foi o UCA. Não preciso explicar o que é o UCA, né? Todo mundo sabe, né? Então, o UCA vem com o velho discurso do uso pedagógico da tecnologia na escola. Muito fortemente. Mas tem uma coisa lá que, dentro dos objetivos, que era promover a inclusão digital na escola. Que aí abre uma potencialidade, abre uma possibilidade. Opa, promover a inclusão digital, então vamos ver o que eles estão entendendo por inclusão digital. Né? E aí a gente fica decepcionado. Em primeiro lugar, se a gente for analisar as diretrizes do curso de formação dos professores do UCA, são muito interessantes. O texto é muito legal. Claro que continua o uso pedagógico, se não tem como justificar frente aos organismos internacionais, porque está gastando milhões com laptops para as escolas, então precisa justificar, então o termo uso pedagógico justifica o gasto público. Né? Mas aí tem lá a criação
de uma cultura de redes cooperativas, utilização de ferramentas interativas da Web 2.0, desenvolvimento de processos cooperativos e solidários, uso mais intenso de processos comunicacionais, constituir a escola como uma organização aprendente. Quando eu li isso, digo, opa, agora vai. Agora vai. Aí você cai na proposta de formação do professor. Aí aqueles módulos que eu disse para vocês. O que aquilo vai possibilitar isto? De jeito e maneira. Então, o que é a inclusão digital para o programa governamental? É entregar o laptop na mão da criança para que leve para casa e promova o acesso das famílias ao dispositivo. Isso é entendido como inclusão digital. Acesso ao dispositivo. Por quê? Ao dispositivo. Porque lá na casa não tem rede. Lá na casa não tem conexão. Pode ter para uma parcela muito pequena dos nossos alunos. Mas para a grande maioria, para a nossa realidade do Nordeste, quase 100% não tem conexão. Portanto, volta o uso pedagógico dos velhos moldes, por favor. E aí, em 2010, depois da proposta de formação, sai o decreto do PROUCA, que é o do verdinho, não mais do azulzinho. Olhem o que está escrito, que é uma calamidade. Promover a inclusão digital nas escolas das redes públicas, ensino federal, estadual, distrital, municipal e nas escolas sem fins lucrativos de atendimento a pessoas com deficiência, mediante a aquisição e utilização de soluções de informática. Isso é precário. Constituídas de equipamentos de informática, de programas de computador neles instalados e de suporte e assistência técnica necessários ao seu funcionamento. Cadê a rede? Cadê a dimensão da conexão? Cadê a dimensão da partilha do conhecimento? Cadê a dimensão da abundância? Não tem nada disso. É o que tiver instalado no laptop e contente-se que isso já está de bom tamanho para a escola pública. Isto é dramático, dramático. Mas aí a gente vai analisar os programas de conexão para o Brasil, né? E aí a gente vai cair no que é o que foi e que acabou sendo o PNBL. Que já chego lá. Por favor. A mesma coisa os tablets. Aqui um trecho do que está disponível na Secretaria de Educação do Estado da Bahia. Tablets educacionais no ensino público é uma ação do PROINFRA integrado, programa de formação voltado para o uso didático-pedagógico das tecnologias no cotidiano escolar, articulado à distribuição dos equipamentos nas escolas e a oferta de conteúdos e recursos multimídias e digitais. Ou seja, continua tudo igual. Trabalho com laptop, trabalho com tablet, trabalho com o que for, mas não consigo me desvincular do mesmo paradigma lá da velha tecnologia educacional do século passado. Então, a sociedade está neste movimento, os meninos estão neste movimento, os professores estão neste movimento de conexão, de abundância, de compartilhamento, e a escola não consegue. A escola não consegue enxergar que isto precisa adentrar a escola. O governo não consegue enxergar que precisa pensar a política pública numa outra dimensão. Por favor. E se a gente olhar os números do que é a educação, as escolas no Brasil, nós temos 192, quase 193 mil estabelecimentos de ensino, né? Quase um quarto da população brasileira está na escola pública. Isto é muita gente para nós privarmos deste contexto de conexão, abundância e compartilhamento. É muita gente. Nós não podemos cometer este sacrilégio. Nós precisamos repensar isso e a política pública precisa repensar isso fortemente. O pior é que os assessores do MEC somos nós mesmos, os professores, os formadores, né, nesta área. Isso que é o mais dramático. Né? Por favor, se a gente for olhar a conexão nas escolas, né, laboratórios está em 49% das escolas, isso é do Censo Escolar 2012. E o acesso à internet, melhor nas escolas de ensino médio, mas calamidade nas escolas de ensino fundamental, por conta que as escolas rurais, as escolas do campo, estão praticamente todas desconectadas. Tá? Então, nós estamos muito longe ainda desse contexto. Por favor.
Se a gente for olhar os programas de conexão para as escolas, nós temos o GESAC, que atende minimamente as escolas do campo, né, as escolas mais afastadas. Temos 13 mil pontos de presença para o país inteiro, isso é quase nada, né? E o banda larga nas escolas, que atende as escolas urbanas e que até o momento atende 62.500 escolas, num universo de mais ou menos 75 mil escolas urbanas. Então tem muita escola urbana sem conexão. E numa conexão muito baixa. Então não tem como. E a nossa realidade lá na Bahia, quando a gente trabalhou com o UCA, é que essa conexão de 2 megas, quando leva-se o projeto UCA, por exemplo, para a escola, os meninos todos conectados em 2 megas, não funciona, nada navega. Sem considerar que a Oi instala o sinal, 2 dias depois corta. Aí é toda uma briga para a Oi reativar o sinal. Reativa, 2 dias depois corta. E nós tivemos que recorrer à Anatel várias vezes e mesmo assim não resolvemos os problemas. Porque escola não é interessante para as operadoras de telefonia. Não gera lucro. Ela vai desviar a banda da escola para os seus planos o tempo todo. Então, é um engano dizer que nós temos conexão na escola. Nós não temos conexão na escola. E não temos em casa, por quê? Porque o PNBL também não chegou. A Telebrás, que ia levar a conexão para as regiões desassistidas, praticamente foi afastada do PNBL e voltaram, no governo Dilma, voltou, né, o poder das empresas de telefonia para o PNBL. E aí elas preferem vender os seus pacotes a vender os pacotes do PNBL. Portanto, nós estamos, mais uma vez, na mão das operadoras e, com certeza, na mão do mercado, nós não vamos ter democratização do acesso nunca. Né? Quem tem dinheiro paga, quem não tem dinheiro não tem. Por favor. Então, o que é preciso? É preciso conectar tudo. É aquilo que Gilberto Gil já dizia lá, quando era ministro da Cultura, é preciso banda largar o Brasil. Sem banda largar o Brasil, nós não vamos ter condições de pensar isso tudo para a educação. E banda largar o Brasil não é botar 1 mega de conexão na escola, não é botar 2 mega, é botar muita banda, muita banda. Eu fui num evento em Recife, da internet no Brasil, discussão sobre a internet no Brasil, e a gente teve uma briga ferrenha com o diretor do sindicato das empresas de telefonia, porque ele dizia, o que vocês querem com conexão na escola? A escola não tem o que fazer com banda, nós estamos botando fora a banda. Ele quase foi linchado pelo público. Foi terrível, porque a fala dele foi vergonhosa. O que vocês da escola querem com conexão na escola? Vocês não têm o que fazer. Nós vamos desviar essa conexão para quem vai pagar por ela. Ele disse isso textualmente, faz 2 anos. Então, a gente precisa de uma ação política muito forte. Tá? Claro que banda largar o Brasil é o primeiro desafio, é fundamental, mas não é suficiente. É preciso também professores e professoras fortes. Para isso, para esse professor ser forte, para propor novas perspectivas pedagógicas, incorporando estas novas dimensões, precisa forte suporte tecnológico na escola, porque os computadores do UCA estão todos quebrados lá, amontoados nas escolas, não adianta nada. Né? Produção coletiva e colaborativa, ou seja, aprender a produzir colaborativamente. Formação permanente e continuada. As formações que nós temos não dão conta do novo contexto. Tá? Ou seja, nós precisamos redes de relações na escola, de todos os tipos de redes de relações. Por favor, e precisamos, acima de tudo, pensar a escola na articulação entre a dimensão social e a dimensão pedagógica. E parar com o discurso unicamente do uso pedagógico e da informática educativa. E pensar a cultura na escola. Então, é isso que eu trouxe para vocês. Desculpa eu ter passado o horário. Obrigada. Vamos pedir agora, então, àqueles que desejarem fazer perguntas, para ficarem bem à vontade e se manifestem
porque vão ter pessoas da equipe que vão levar o microfone até quem quiser fazer pergunta à conferencista. Fiquem à vontade. Por favor, alguém tem uma pergunta? Então, enquanto os colegas então preparam as perguntas, eu gostaria de fazer um comentário, né? A gente está nessa luta há bastante tempo, né? E na verdade o que se percebe é uma mudança de conceito. Quando se instalou a internet nas escolas pela primeira vez, o encanto era a navegação, né? Ou seja, fazer download, buscar as coisas, baixar a informação, porque aquele era o encanto do momento, né? Então, talvez até antes mesmo, quando se colocaram os computadores nas escolas, quando não havia perspectiva de rede, o encanto estava nos próprios programas ali dentro, com pouquíssima possibilidade de produção, em razão das autorias, que era difícil. Então, o encanto ficava dentro da própria máquina, né? Logo em seguida, com a rede, o encanto passou a ser o download, né? Você buscar a informação, baixar a informação da tua máquina. O segundo momento talvez tenha sido mais importante, porque quando veio a internet 2, a web 2, a gente já poderia ser autor, ser protagonista, né? Podíamos posicionar nossas informações, trocar informações, enfim. O sujeito ele aparece muito mais claramente, sobretudo a partir da web 2. Talvez a gente tenhamos pela frente muito mais web 3, 4, 5 e tal. E nessa correria há um descompasso, né? Como você mostrou muito bem, a escola ainda está, as políticas públicas ainda estão também, juntamente com as escolas, ainda em descompasso com a evolução do pensamento, sobretudo do jovem, né? Que acolhe muito mais rapidamente a tecnologia. Talvez o que nós pudéssemos pensar no futuro seria efetivamente uma formação do professor, não para o estado da arte daquela tecnologia, para as condições que estão sendo postas, né? Mas o adivinho, o que vai vir, o que vai acontecer com essa tecnologia? Porque poucas pessoas, elas têm a visão de um futuro, e não um futuro tão longe, um futuro próximo, né? Eu brinco isso porque, como professor universitário, eu acho que o maior desafio da ciência não é tanto ensinar um conteúdo já costurado, já devidamente elaborado, inclusive de séculos e séculos passados, mas é fazer com que o jovem pense na produção do conhecimento enquanto uma atividade de pensamento futuro. Ou seja, há que se pensar no futuro da sociedade. E como é que a gente forma um professor para que ele trabalhe nessa perspectiva? Porque hoje nós temos Web 2, amanhã não vamos ter Web 2. Hoje nós estamos falando de ultrabook, né, laptop, muda tudo, né? E você falava da questão dos celulares, que para mim é triste ver que a escola não aprendeu. Nós tivemos várias lições que podemos tirar disso, um grande aprendizado, né? A escola apanhou da calculadora, né? Apanhou feio da calculadora, né? Apanhou do computador feio também, e agora está querendo bloquear o celular. Vai apanhar de novo, vai apanhar sempre, né? Porque essa é uma tecnologia que veio para ficar. E, infelizmente, talvez o que nós tenhamos que pensar é nessa perspectiva de que a tecnologia ela não é uma inimiga, né? E é um movimento que avança como uma tempestade, que dizia Goethe. Quer dizer, a tecnologia é isso, ela vai avançando, porque surgem jovens, surgem crianças que se aproximam muito mais facilmente da tecnologia do que nós, que somos já de uma certa idade. E, portanto, o importante é que o professor se insira nessa onda, que é essa onda que mostra o que vai aparecer na frente dele, não o que já passou, né? Porque o já passou ele vai sempre perder, ele vai estar sempre tendo prejuízos, porque a criança vai estar sempre na frente dele, né? Então eu deixo aqui uma consideração, até um alerta para os colegas professores, que não busquem aprender a tecnologia que está hoje numa máquina, ou que está em voga. Procure descobrir o que vai vir, até porque você vai ter mais condições de estar junto com o jovem, né? Eu dou isso um exemplo porque eu tive uma colega minha que depois de muito relutar, fez a sua inscrição numa rede social. E chegou numa escola e falou para os alunos muito claramente, assim, muito feliz, né, de já estar participando de uma rede social. E todo mundo falou assim: mas professora, isso já é falecido, isso aí.
Isso já não existe mais, isso já é eles usaram o termo falecido, porque eles não mais usavam aquela rede. Então não adianta a professora correr atrás de uma coisa que, na verdade, daqui a pouco vai ser obsoleta. Ela tem que se preparar para um futuro que vai vir, que talvez até seja muito mais interessante do que as tecnologias atuais. Complementando isso que o Edmilson está dizendo, né? No que diz respeito à tecnologia, o professor precisa se abrir para aprender com o aluno. Então, qual é a rede, quais são as redes que os meninos estão usando, né? Para poder se inserir no movimento da própria meninada, né? E pensar que o menino não é mais um cérebro descolado do corpo e do contexto, mas tudo faz parte. Hoje não dá para pensar um menino sem um celular. Então, o celular faz parte do menino, é uma prótese do menino, né? Então, pensar a educação hoje é pensar o menino portando o seu celular, não mais o menino enquanto apenas um cérebro que não usa calculadora, que não usa nenhum dispositivo tecnológico, né? Então, nós hoje temos que pensar o menino como sendo uno. O menino e tecnologia é uma coisa só, não são duas coisas separadas. Temos perguntas? Olá, boa noite. Na verdade, eu não sei se é uma pergunta, professora, mas é algo que me... Angelize. É algo que me inquieta há bastante tempo. Eu sou formada em Letras Português pela Federal de Santa Maria e também em Letras Espanhol. Fiz duas licenciaturas. Na minha primeira licenciatura, em nenhum momento, eu me formei em 2005, em nenhum momento houve uma discussão em torno das tecnologias. Fossem elas, né, quais estivessem em moda na época. Depois, na minha segunda graduação, nós aí sim tivemos uma discussão, e essa discussão até, né, veio para a universidade com a presença do professor Marcos, que está aqui, também no evento. Tivemos, mas como uma DCG. Né? Então, nós escolhíamos aquela disciplina como um complemento à nossa formação. E aí vem a minha talvez uma pergunta, né? Quantas instituições trazem de fato, de forma efetiva, essa discussão para cursos de formação de professor? Porque quando a gente chega na escola, a gente percebe que grande parte dos professores não tem isso na universidade. Né? Então a gente olha muitas vezes e critica a escola, mas então vamos virar um pouco o foco, né? Quanto a universidade está pecando nesse sentido? Quantos de nós, né, tivemos essas discussões de forma efetiva na nossa formação como docente? Acho que é isso, é só um... Esse é o nosso grande problema, né? Nossas universidades, os nossos cursos de formação, não é a nossa universidade, nossos cursos de formação de professores, eles praticamente desconsideram. Existe um relatório da Bernadette Gatti, Professores do Brasil, não sei se vocês conhecem, onde ela fez um mapeamento da situação da formação dos professores no país, e um dos tópicos que ela faz é a análise da formação em tecnologia. E aí a gente vai olhar que os cursos de formação dos professores, nas diferentes áreas, nunca chega a 3% das disciplinas voltadas para a tecnologia. É 0, alguma coisa, 1, alguma coisa, 2, alguma coisa. Os cursos de formação de professores de matemática são os que mais têm a inserção das tecnologias. Aí cabe se discutir, mas qual é a perspectiva, qual é a visão que pensa a tecnologia? Não, ela não entrou nesta dimensão. Mas pelo que a gente vive, eu vivo na Universidade Federal da Bahia, né, nós temos uma disciplina, Educação e Tecnologias Contemporâneas, uma disciplina de 4 créditos, 68 horas, no curso de Pedagogia, uma única. Nas licenciaturas, nenhuma. Temos esta mesma disciplina como optativa para as outras licenciaturas. A galera de letras vem muito fazer a disciplina lá conosco. Mas vem muito quer dizer o quê?
vem uma turma de 10 alunos. O curso é muito maior que isso, né? Então, a gente diz, não podemos culpar o professor. Concordo plenamente, não podemos culpar o professor, porque o professor não tem formação para isso. Só que o professor da universidade também não tem. Por quê? Porque formar o professor na universidade depende de outro professor que também não tem formação. E talvez seja o mais problemático formar o professor universitário. Porque, para vocês terem uma ideia, lá na Faculdade de Educação da UFBA, Nelson Preto montou o projeto Tabuleiro Digital, que muita gente no país conhece, o projeto Tabuleiro Digital, que era uma espécie de infocentro aberto nas saguões da faculdade, Edmilson conheceu, né? E que a meninada da região vinha para dentro da faculdade para usar os terminais em cima de um tabuleiro de acarajé, e tudo muito vinculado à questão cultural e tal. Foi uma guerra dentro da faculdade, porque os professores da própria Faculdade de Educação não admitiam a entrada dos meninos da periferia dentro da Faculdade de Educação. Por quê? Porque entendem a Universidade Federal como um espaço elitizado. Então, o menino da escola pública não pode adentrar porque vai causar turbulência no espaço universitário. Então, a própria concepção do professor universitário precisa mudar. Precisa formar o professor universitário. Mas quem forma o professor universitário? Então, a gente fica nesta encruzilhada. Como fazer isso? Como mudar? Então, os pesquisadores da área vão criando esta semente, este germe. Por isso, a gente precisa formar cada vez mais, né? Então, a gente precisa. E aí eu puxo para a questão da pós-graduação, né? A gente precisa trazer para a pós-graduação, para ser nossos orientandos, mais gente que vai ser os multiplicadores, que eu detesto esse termo, mas vão ser aqueles que vão levar esta discussão adiante. Então, a galera aqui da UPF com seus orientandos, que estão aqui, nós lá com os nossos orientandos, vai fazer uma grande diferença? Não, mas é o que nós temos como possibilidade. Então, se formos olhar o curso de letras, que é o teu caso, tanto na tua universidade quanto lá na Bahia, é por conta dos meninos que vão em busca. Por quê? Porque eles chegam na escola, já estão fazendo estágio, já estão atuando, chegam na escola, encontram a meninada com os celulares ou com os tablets, muitos estão nas escolas privadas, então os meninos estão cheios de tablet na mão, e agora eu faço o quê? Então eles vão fazer a disciplina para poder ter alguma ideia do como lidar com seus alunos na escola. Então é o que nós temos conseguido atualmente. Portanto, caberia, novamente, a política pública, o MEC, repensar a própria formação do professor, as diretrizes nacionais de formação dos professores, em todas as áreas, para pensar a questão da tecnologia. Porque se ficar por conta da própria universidade, a própria universidade não tem quadro para discutir esta dimensão que nós estamos discutindo aqui dentro da própria universidade. Infelizmente, é a nossa realidade. E aí a gente fica por conta da formação continuada do professor, né, via o que a gente tem. Hoje, ainda bem que temos os NTEs hoje que fazem a formação continuada, porque sem isso não teríamos nada. Agradecemos, então, as contribuições da conferencista. Agora convidamos o professor Edmilson Brandão, que faça a entrega de uma lembrança do CENID para ela. Muito obrigado, Maria Helena Silveira Bonilla, e também ao professor Edmilson Brandão. Antes de finalizarmos, então, essa... Fica à vontade, sim, sim. Eu quero agradecer imensamente a paciência de vocês por terem me escutado até essa hora, né? E especialmente a galera da UPF, dos parceiros que organizam o CENID, pela mais uma oportunidade de estar aqui. Espero continuar vindo. Não preciso me convidar, eu sempre venho do Xereta também, né? Mas é muito bom acompanhar todo esse movimento, essa discussão. Infelizmente, eu não vou poder ficar até o final do evento, porque eu tenho que
voltar para meus afazeres na pós-graduação na UFBA, mas acompanho, a nossa galera veio, estão aí, eles levam depois para a gente as discussões todas. Já sei que tem coisas riquíssimas nas comunicações, depois aí a gente vê pelos textos e pelos anais, né? E desejar a todos vocês um ótimo evento e continuem com essa garra, porque tem que ter muita garra para fazer um evento cada ano, né? Então, parabéns, obrigada a vocês pela paciência e foi um prazer ter estado com vocês. Tá ok? Bom, antes de dispensá-los, tem brindes. Sim. Vocês receberam na chegada um material, né? Uma pastinha, né? E nessa pastinha, aqueles que tiverem dentro dela ou junto dela uma etiqueta, pode subir aqui para o palco. Essa etiqueta ali. Não, não é essa. Cris, não é a palavra brinde. Ah, com a palavra brinde. Muito Isso, bem. palavra brinde. Tu não ganhou. Pegadinha, né? Então, com a etiqueta e nela escrita brinde. Tem ali? Não? Será que todo mundo que tinha o presente já foi embora? Não tem? Tem? Ali, ó. Aí agora a gente já vai ter uma referência da etiqueta. Aqui tem mais uma, ó. Então quem tem a etiquetinha agora vai ser entregue presente do CENID. Vamos ver quais os brindes. Olha, o brinde é bom, hein? Um scanner? Olha só que presente. Pode trazer aqui então para quem ganhou. Então as duas vão ficar aqui na frente, por favor. Pode entregar para ela, por favor. Vai ser feita a foto dos presentes. Com isso, então, agradecemos a todos. Retornaremos amanhã com as atividades da programação disponível em suas pastas. Agradecemos a atenção e contamos com a presença de todos para prestigiarem os demais dias do evento. Uma boa noite a todos e até amanhã.